Olá pessoal, nós estamos aqui no segundo dia dessa experiência, Experimente a Atos, a Escola Cristã de Maturidade. E hoje eu trouxe aqui um tema dessa fundamentação nossa na obra da cruz do Calvário, da nossa fé em Deus. E é um assunto, gente, extremamente importante. Nós vamos falar exatamente sobre isso, como ser dirigido pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são novas criaturas, estão na igreja, receberam a Jesus, são salvas, mas não aprenderam nada sobre ser guiado, sobre ser dirigido. Como é que isso funciona? E aqui a gente vai compartilhar só um pouquinho da introdução desse assunto, que ao longo da escola, na Atos, você vai aprender muitas outras coisas. E eu aqui amo demais esse tema, que na verdade é uma fundamentação da obra da cruz do Calvário, que praticamente transformou a minha vida. A minha experiência em relação a esse assunto é fantástica, quando um dia eu aprendi que eu precisava ser guiado, dirigido por Deus na minha jornada de vida, na proposta que Ele tem, ou no propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida também. Eu quero te falar que esse tema vai fazer grande diferença na tua vida. Legal? Então vamos falar sobre isso aí, como ser guiado, dirigido. A gente no final vai comentar algo bem especial. Mas vamos lá, eu quero te falar que esse é um assunto, olhando para você aqui, para você ficar mais perto de mim, eu quero dizer que esse é um assunto por toda a Bíblia. E muitas vezes a gente não reconhece isso. Não reconhece essa ação de Deus, que Ele está sempre pronto a nos guiar e nos dirigir em tudo na nossa vida. A proposta dele sempre será melhor que a minha, ok? Então a gente olha lá, por exemplo, Moisés, e fez Moisés segundo tudo o Senhor havia ordenado, ou mostrado para ele, A gente vê inúmeras vezes isso acontecendo. E outros homens de Deus, Quando Deus chama Abraão, chama para uma proposta de direção. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para essa terra aí que eu vou te mostrar, mas caminha comigo. Então eu queria só botar isso no teu coração. Nós fazemos uma caminhada com Deus sobre a face da terra. E caminhar com Deus é ser guiado, dirigido por Ele. É Ele quem pega na tua mão e te leva. Então eu tenho que compreender isso, a importância de eu entender que é assim que funciona, e eu simplesmente vou seguindo, eu vou andando com Ele na proposta dEle. E eu quero te dizer que a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra nunca ouviu nada ou nunca aprendeu sobre isso. Então eu quero te dizer que esse é um assunto que vai te ensinar como você caminhar com Deus de maneira eficiente, de maneira a você ver resultados na tua vida. Ok? Peguei alguns versículos que nós vamos colocar aqui nessa tela para você dar uma lida comigo, lá do Velho Testamento, só para você ver como esse assunto ele está por toda a palavra. Então, 2 Crônicas, capítulo 27, no verso número 6, está falando a respeito de um rei. Esse rei chamado Jotão, ele foi se tornando mais poderoso, ele foi crescendo, progredindo. Por quê? Olha aí o que está escrito. Porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Então, por que ele ia crescendo, progredindo? Porque ele seguia a direção de Deus para a vida dele, ou para a vida do reinado dele. Então ele era um cara bem-sucedido. Então, por trás desse tema que eu estou conversando com você, eu quero te dizer que é o seguinte: você quer uma jornada bem-sucedida sobre a face da terra? Se você quer uma jornada bem-sucedida sobre a face da terra, você precisa aprender a ser guiado e dirigido por Deus, em tudo que você faz, ou nas propostas que vêm no teu coração, ok? Vamos embora ver uma outra passagem? No Salmo 32, no verso 8, Deus falando comigo e contigo: eu vou te instruir e eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir, e eu vou te aconselhar e cuidar de você. Meu Deus, pastor, é tudo que eu preciso. Pois é, mas será que eu já ouvi isso antes? Será que eu estou preparado para me entregar a esse processo? E é legal porque aqui está escrito assim, no caminho que você deve seguir. Então não é opção, gente. Muito importante isso. A jornada de ser guiada e dirigida por Deus não é opcional. É uma jornada que é assim mesmo. Então eu tenho que aprender que esse é o caminho.
Muito bom, vamos pegar uma outra passagem, essa aqui falou muito alto ao meu coração, porque eu tive uma experiência muito legal sobre um momento da minha vida onde eu precisei tomar uma decisão de mudança mesmo de curso em muitas coisas, e Deus me abençoou demais com essa passagem. Isaías capítulo 48, no verso 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Elinho, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você e que dirige você no caminho que você deve andar, ou você deve ir. Olha aí, maravilha, gente. Você está entendendo? Deus, ele tem a responsabilidade, guarda essa frase, Deus, ele tem a responsabilidade de nos guiar, nos dirigir, porque assim ele criou e é dessa maneira que funciona. A termos uma jornada bem-sucedida, como eu falei. Vamos ver uma outra passagem, Jeremias capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Ó, e nem aquele que caminha dirigir os seus próprios passos. Pastor, o que é isso? De uma certa maneira, o apóstolo Paulo também lhe diz algo que se enquadra perfeitamente nessa questão de ser guiado e dirigido. Em Atos, lá no capítulo 17, se não me falha a memória, no verso 28, o apóstolo Paulo diz que nele, em Cristo Jesus, nós nos movemos, nós vivemos e existimos. Olha que maravilha! A gente criar e ter entendimento sobre essa sensibilidade, reconhecer a voz de Deus, a direção dele e andar com ele. Veja, agora vamos para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo diz algo muito legal. Em Romanos capítulo 8, verso 14, ele diz lá assim, todos quantos são dirigidos ou guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu sempre falo, olha, isso aí não está ao contrário. Nem todos os filhos de Deus, todos os filhos são guiados e dirigidos, não, porque não aprenderam ainda. Nós temos que aprender. Mas a palavra coloca da maneira bem própria, os que são guiados e dirigidos, já aprenderam, são filhos de Deus. Então, o filho de Deus, ele deve andar como? De maneira dirigida, de maneira guiada. Olha só, quero te dizer algo muito legal. Existe por toda a Bíblia uma relação muito estreita entre a voz de Deus e a sua direção. A voz de Deus, ela não é simplesmente uma voz para me dizer algo, ou ela é informativa. Por trás dessa voz já é uma direção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós caminharmos, para nós agirmos, tomarmos uma decisão. Então, quando Deus ele abre a boca para dizer algo, está por trás dessa palavra um procedimento, uma maneira de se entregar a ela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente perdoa uma pessoa, você está caminhando na direção certa. Você está sendo guiado e dirigido por Deus. Então, Deus tem uma proposta aqui na sua palavra, já explícita a respeito de vários assuntos. Eu não preciso ficar esperando Deus e procurando Deus 2 anos até eu encontrar na palavra que já tem algo para eu fazer. Beleza, então Ele dá e fala algo para mim através da sua palavra. Quando eu e você colocamos isso em prática, isso é ser guiado, dirigido por Deus. Simples, né? Mas muitas vezes as pessoas não são ensinadas dessa forma. Ok? Então bota isso no teu coração, a importância disso. A voz de Deus também é uma direção a ser seguida, gente. Olha só que legal, porque esse é um versículo que você conhece, eu também, de João capítulo 14, mas dei um dia lendo esse versículo, parece que algo me iluminou. E nós conhecemos até de cor, né? E está escrito aí, ó, Jesus, ele disse assim, e respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele é a direção da nossa vida, ele é a direção ao Pai. Ele não é só a vida, ele não é só a verdade, ele é um caminho a ser seguido. Ele, a sua palavra viva, é o caminho a ser seguido. É o caminho por onde nós andamos.
É um caminho por onde nós decidimos a nossa vida, onde nós escolhemos diante de várias situações, nós vamos escolher a verdade, é o estilo de nós caminharmos. É super interessante o que a palavra de Deus declara lá em Romanos 1,17, que o justo, justificado, a nova criatura, e nós vamos falar essa semana sobre a nova criatura, está escrito que ele viverá por fé, ele viverá por acreditar na verdade e segui-la. Ele viverá por decidir pela verdade na sua jornada diária de várias situações, onde nós precisamos decidir pela verdade. Isso, gente, é uma jornada sendo guiada por Deus. Não é simplesmente, Senhor, para onde eu vou hoje? Para a direita ou para a esquerda? Que roupa eu vou colocar hoje? Não é bem isso, gente. Tem coisas na nossa vida e situações que eu e você enfrentamos que nós precisamos ser guiados, dirigidos por Deus. Uma palavra dele é fundamental para nós agirmos com base nesta palavra. Então a palavra de Deus não é meramente, como eu falei, uma informação, só para que eu saiba. Não, ela é uma direção a ser seguida. Guarde isso no teu coração, por favor. A palavra de Deus, para mim e para você, sempre será uma direção a ser seguida. Então veja, eu vou levar você agora para você ver uma passagem comigo que é maravilhosa. Ela fala muito alto, tá bom? Preste bem atenção porque ela fala muito alto. Veja, João capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, acompanhe comigo que está aqui na tela. Então olha só, verso 1, em verdade, eu digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E nós sabemos, gente, que isso aqui é uma palavra, Jesus está falando sobre ele ser o bom pastor, ok? É interessante isso, que se você ler todo o capítulo, você vai ver muitas coisas, tipo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. É o que Jesus é para comigo e contigo, tá certo? Ele é o pastor e nós somos quem? A comparação que ele faz, ovelhas, não é não? Eu sempre brinco aqui no nosso ministério, toma cuidado para a gente não se tornar cabrito, que dá coice, né? Dá chifrada, mas ovelha não. Ovelha já está intrínseco dela essa liderança do pastor, dessa confiança que a ovelha tem com o pastor que cuida dela, ok? Então Jesus, o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. Agora olha que legal, porque o que Jesus fala agora, meu Deus, é algo muito precioso. Ele diz assim, ó, verso 3, para este o porteiro abre. Então veja, falando a respeito de Jesus, o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo seu próprio nome. Ele chama as ovelhas pelo nome. Muito interessante isso, né? E veja aí, continuando. E ele faz isso aí, ó. E ele, o bom pastor, conduz as suas ovelhas para fora. Verso 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o quê? O seguem porque reconhecem, gente, a sua voz. E verso número 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então essa passagem, gente, ela mostra algo aqui tremendo para nós entendermos o processo da voz de Deus na vida do ser humano. Preste bem atenção, tem um processo da voz de Deus para comigo e contigo. Como é que isso acontece? A gente vai ver agora o verso número 3, porque no verso 3, voltando a lembrar aí, ó, olha o que está escrito lá. Ó. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, a voz de Jesus, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Esse é o primeiro processo da voz de Deus na vida do ser humano. É o processo que Jesus, ele te chama, ele chamou a mim e a você. Ok?
e nós respondemos a Ele. E Ele, então, nos conduziu para fora. Esse versículo foi muito revelador para mim, porque se você pegar essa última parte aqui que está falando sobre ser conduzido para fora, você vai ver que isso é um dos significados da palavra eclésia, igreja, os chamados para fora. Essa é a primeira operação da voz de Deus na vida do ser humano. Qual é a primeira operação? É essa aí, ó, transformação. A nova criatura, salvação, é a formação da igreja. Jesus falou contigo e você respondeu a Ele. Não foi isso? Todo mundo tem que passar por essa porta chamada Jesus, não é não? Então, Ele chamou pelo nome e você respondeu. E aí você se tornou uma ovelha dele. Isso é interessante naquele versículo que a gente leu, que Ele conduz para fora aquelas ovelhas que lhe pertencem. Muito interessante, né? Então guarda isso. Qual é a primeira operação no coração do ser humano, que é a voz de Deus, ela faz? Ela te transforma numa nova criatura. Veja lá, ela te transforma numa nova criatura. Agora vamos ver o segundo. O segundo está no verso 4, está escrito aí, ó. Veja, depois de levar para fora todas que lhe pertencem, ok? Jesus tem responsabilidade de guiar e dirigir as ovelhas que lhe pertencem. E nós respondemos a Ele, nos tornamos nova criatura, esse é o primeiro processo, transformação, salvação. Agora que legal, porque esse verso agora define tudo. Então diz assim, Ele vai à frente delas. Muito legal. E o que mais? E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E há muitos anos atrás o Espírito Santo ministrou para mim nesse versículo, dizendo, Elinho, esse é o processo que você anda agora até o final da sua vida. Você tem um pastor que está diante de você, seu nome é Jesus, o Rei da Glória. O que mais? E ele vai e fala comigo, eu reconheço a sua voz e o sigo. Então beleza, então aqui ó, encaixa comigo, preste atenção, olha para mim. Primeira operação da voz de Deus na vida do homem é salvação, transformação. Porque Ele não tem responsabilidade de guiar e dirigir aqueles que não são dele. Mas eu tenho que responder, eu recebo a Ti como Senhor e Salvador. Eu entendi essa obra na cruz do Calvário, agora eu sou Teu. Eu pertenço a Ti, eu sou uma ovelha, eu fui chamado pelo meu nome, eu te respondi, legal. Então agora Ele tem a responsabilidade, nesse segundo processo da voz de Deus, para com a minha vida, de estar diante de mim e de me dirigir e guiar através da sua voz, e eu o sigo. Você vê, não tem opção, gente, de nós, eu vou pensar a respeito. Não funciona. Você sabe, antigamente, quando nós não conhecíamos a Deus, a gente vivia por aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, um sobrevivente, correndo atrás do prejuízo, tentando aqui, tentando ali, eu vou fazer isso, aquilo outro. Simplesmente a gente vivia por uma autocondução daquilo que a gente quer. Mas agora, como filhos de Deus, como está escrito lá, os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, agora não. Eu tenho um Senhor que está à frente de mim, e eu reconheço a sua voz e simplesmente o sigo. Pastor, e isso aí agora, quanto tempo leva? Até o final dos nossos dias. É uma jornada assistida. É por isso que eu estou te provando, pela palavra, que nós precisamos seguir a direção dele. Essa é a segunda operação da voz de Deus. Ser guiado e dirigido por ele. Até quando? Até o final. Até o final dos seus dias. Esse é o processo. E construirá a sua vida, onde você será bem-sucedido em tudo que você fizer, porque você está debaixo da direção de Deus para você. Meu Deus, o que eu acabei de te falar é maravilhoso. É maravilhoso. Legal? Então veja, aqui está relacionando, gente, o fato de o seguir, ser conduzido com o reconhecimento da sua voz. E aqui eu vou te falar que essa é a maior barreira da igreja. Ela sabe muito pouco sobre ser conduzida por Deus, pelo simples fato de ter dificuldade de reconhecer a voz de Deus para segui-lo.
E é verdade. Você pode ouvir muitas vozes, mas você está reconhecendo no meio daquelas vozes a voz de Deus? Paulo disse, muitas são as vozes. E nesse mundo existem muitas coisas que falam a mim e a você, até mesmo a nossa razão, a nossa conclusão lógica. Mas qual é a voz de Deus? Desse bom pastor que está me guiando? E o que eu preciso reconhecer? Olha essa frase aí comigo, acompanha. O simples fato de ouvir uma voz não assegura que eu a reconheço. Você já reparou? E às vezes tem um grupo de pessoas conversando, você só ouve aquelas vozes, mas você não tem reconhecimento de quem é. Mas legal, tem uma pessoa que você já conhece há muito tempo, você tem uma intimidade, não é? De repente é o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Né? Com mãe acontece muito isso. O menino está chorando, ouviu meu filho? É meu filho, ele está chorando, sabe que é a voz dele. Mas quando você tem uma intimidade, você tem uma pessoa que está sempre ali contigo, você reconhece a voz. É impressionante, eu não sei, mas se você foi criado no interior ou nasceu no interior, aquele que está à frente de conduzir um gado, de conduzir as próprias ovelhas, ou alguma coisa que precisa ser conduzido pelo homem, depois de um tempo, aquelas ovelhas ou aquele gado reconhece a pessoa que está à frente. Eu nasci no interior, eu tive muito essa experiência de ver vários vaqueiros experientes que o gado já conhecia o comando dele, é impressionante. Por quê? Porque está sempre com ele. Esse é um outro aspecto que eu não quero nem falar aqui, porque dá margem a muitas coisas, mas o bom pastor está sempre com as suas ovelhas. Ele não abandona as suas ovelhas. Então, a voz de Deus como direção para as nossas vidas precisa, gente, ser reconhecida e entendida para ser seguida, obviamente. E aí, nesse processo, é que a gente, ao longo desse nosso tema, na Escola Atos, a gente vai te ensinar coisas que são preciosas, que muitas vezes nós não reconhecemos como direção de Deus, mas é direção de Deus. E agora eu faço essa pergunta para a gente ir terminando. Qual o segredo no reconhecimento, no entendimento da voz de Deus? Qual o segredo? Tem um segredo aí, como eu acabei de dizer. O segredo é simplesmente essa palavra: proximidade. Proximidade, que eu posso traduzir a um relacionamento vivo, que eu vou mantendo com Deus, que a gente chama de comunhão, que a gente reconhece a voz de Deus. Proximidade. Olha a importância de eu entender isso, gente. Nós precisamos, como cristãos, como novas criaturas, aprender a andar próximo de Deus. Proximidade. Eu sempre trago um exemplo daquele homem que tinha uma lepra, e diz lá em Marcos capítulo 1, no verso 40, falando sobre ele lá, que ele se aproximou de Jesus. E aí ele conversou com Jesus, falou: Jesus, olha, se você quiser, você pode me curar. Aí Jesus respondeu: eu quero. E Jesus tocou nele, ao ponto dele ser curado. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que está escrito que ele se aproximou. Porque de repente, se ele não tivesse se aproximado, nada disso tinha acontecido. Você quer milagres na tua vida? Ande próximo de Deus o suficiente para reconhecer o que Ele está falando a respeito do momento que você está vivendo. Ou daquilo que eu e você precisamos aprender do momento em que a gente está vivendo, para nós sermos bem-sucedidos. Proximidade. Não, pastor, mas eu estou na igreja. É pouco. Ah, mas eu não deixo de estar na igreja. Também é pouco. Não, mas eu sirvo na igreja. Isso não ajuda? Não. Isso aí faz parte da nossa jornada cristã, nos congregarmos, estarmos na igreja, servirmos ao corpo de Cristo, mas nada substitui a tua vida pessoal de andar próximo dele, nessa comunhão, para reconhecer a sua voz. E esse é um baita de um segredo. Sendo a voz de Deus, ouça bem aí,
Uma palavra, a pessoa precisa estar perto o suficiente dessa palavra viva para reconhecer que ela é de Deus. Pastor, o que você considera para mim perto o suficiente? Já que você perguntou, eu vou te responder aqui na tela. Perto o suficiente é o quanto eu faço da minha relação com Deus uma continuidade de comunhão e não uma ocasionalidade, encontros ocasionais. Não funciona, gente. Eu estou falando aqui sobre um processo de intimidade. Eu estou falando de algo que só você e Deus, de uma maneira contínua, de uma maneira que envolve, que cresce, que você reconhece longe a voz de Deus. Você começa a reconhecer e ter sensibilidade necessária, escuta isso, olhe para mim. Você começa a ter sensibilidade e reconhecer a direção de Deus para a sua vida naquele momento. Você começa a reconhecer e ter sensibilidade do que fazer e o não deve fazer, aquilo que não deve fazer. Você começa a ter sensibilidade a reconhecer se é o momento ou se não é o momento. Gente, isso aqui é maravilhoso. Mas pastor, como é que eu fico sabendo? É na minha mente? Não, é algo que está no teu coração, que chega até você numa consciência sobre isso aí. No meio da maior confusão, eu quero te dizer, confusão que eu digo assim do lado de fora, que todo mundo passa esse tempo agitado, de situações que estão ali e tal. No meio de tudo isso, teu coração está tranquilo e você reconhece a direção de Deus. Você reconhece quando Ele te fala assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortalece o teu coração, espera pelo Senhor. Você vai reconhecer fácil a necessidade que eu e você temos para caminhar na direção de Deus, de sermos pessoas pacientes. Uhul! Não vou dar um uhul não, pastor, porque eu quero as coisas rápido. Mas não funciona nessa jornada nossa de caminharmos com Deus, seguindo a sua direção. Você tem que aprender a exercer esse fruto do Espírito, ser uma pessoa paciente. Porque Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora. Ele nunca vai te deixar na mão. O melhor que Ele tem para mim e para você depende do reconhecimento da sua voz no momento difícil que a gente passa. Pegou isso aí? Então você vê, né? Eu coloquei água na tua boca de novo, hein? Para você vir fazer a Atos e aprender muitas coisas que de repente você fala assim, pastor, mas eu não estou sabendo nada disso, aí está sendo maravilhoso para mim. Eu quero te falar, é o meu testemunho. Um dia também, eu tinha uma jornada cristã muito assim, altos e baixos, né, de sentimentos e coisas, e aquilo era difícil para mim, até que um dia eu comecei a ouvir a respeito de como ser guiado e dirigido por Deus, aprendendo na sua própria palavra como ser guiado e dirigido, que não é uma base de sentimento. Então quer dizer que hoje eu estou me sentindo bem, então está tudo ok com Deus, e no dia que eu acordo eu não estou me sentindo bem. E aí, como é que eu fico? Então essa não é a nossa base de caminharmos e sermos guiados e dirigidos por Deus. Quer dizer que então eu sou dirigido porque está tudo legal, então eu vou fazer? E quando os dias estão difíceis, as barreiras estão à nossa frente, e o Espírito Santo vai te falar, fica tranquilo, eu vou derrubar essa barreira e você vai seguir adiante. Você está entendendo o que eu estou te conversando? Então, deixei aqui um pouquinho no teu coração sobre esse assunto, que amplamente você vai aprender outras coisas que são importantes, pontos dentro dessa matéria, sobre como ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, obviamente através da palavra, né? E você verá como isso transformará a tua vida. Eu já declaro isso profeticamente, uma vida transformada pelo entendimento da palavra no teu coração. Legal, gente? Então é isso aí, chegamos ao nosso segundo dia. Só quero te dizer, amanhã tem mais. Legal? A gente se vê então.